dia, doutora. Aqui, mais uma vez, falando a ex-mulher do Silvano, como foi uma das primeiras. E a minha vida com ele foi só terror. Terror. Porque eu não tenho nada para falar de bom dele. Ele sempre foi esse homem que quer tomar o domínio de tudo. E se ele souber que tem alguns bens, ele faz de tudo para destruir a pessoa. Ele ameaça. Eu sei que hoje ele dirige, se ele tiver de carro, ele bota o carro em cima. Se ele estiver num lugar muito perigoso, ele se alia para poder tomar. Na realidade, ele sempre foi esse Silvano cruel. Ele não tem amor nem por ele mesmo. Porque a minha vida com ele, eu tive que fugir. E fugir para um lugar que ele não pudesse saber de endereço. E acabou que ele também descobriu mais um tormento, mesmo estando morando com minha família. Ele não teme. Ele diz que é doente. Diz que vai tirar uma carteirinha para dizer que é doente mental, que é doente da cabeça. Mas é tudo calculado, tudo pensado. Então, se é doente mental, tem que estar num lugar onde existem pessoas assim. Mas ele não tem nada doente, ele só quer se apossar de bens. Só isso. Ele quer mostrar uma coisa que ele não é. E a minha vida com ele foi terrível. Todos os dias tapa na cara, ficava presa dentro de casa, não queria que eu saísse dentro de casa, não podia olhar pra ninguém, que ele batia. E eu com a bebezinha, pra proteger a bebezinha, levei todos. Por que eu saí? Eu fugi. Porque eu trabalhava na Magal. E ele vai e faz uma cova embaixo da cama e ia me matar. Ele disse que ia me matar. E eu pensei que ele estava brincando. Quando eu levantei a cama, tava a cova lá, do meu tamanho. Que ele tinha passado o dia todo cavando esse buraco para me matar. Então, foi nessa hora que eu resolvi sair dele. Então, eu fugi. Quando ele foi fazer os bicos que ele fazia no Ceasa, foi fazer bico, carregando aquele, se chama burrinho de carga, burrinho de rabo, um negócio assim na época. E ele carregava aquelas frutas até o carro das pessoas que comprava. Então, quando ele disse que ia, ele saía às 4 horas. Quando ele disse que ia trabalhar, eu aproveitei, eu disse, é hoje que eu saio dessa prisão, que eu me liberto desse homem cheio de malícia, cheio de ódio, de mágoa, que faz de tudo para tomar o que é dos outros e destruir. Eu peguei, chamei um carro, botei minhas coisas dentro do carro, peguei a minha filha, a bebezinha, entrei no carro e sumi da face dele. Até hoje, ele não sabe onde eu moro, mas se ele conseguir o meu telefone, ele me perturba. Por isso que eu falei, o único contato que eu tenho é com a Andréia. Eu tenho contato com ela, minha amiga de muitos anos. No sufoco, ela me socorria, às vezes empurrões, eu corria para casa dela. É minha amiga, que eu amo, que me ajudou nos momentos difíceis. Ao lado da minha casa morava uma senhora chamada Nazaré. Ela também me ajudou muito. Ela via muitas vezes ele bater na criança. E aí, a última dele foi essa, de Cavacova. E quando eu tava morando com meu irmão, minha mãe tava na casa do meu irmão, ele descobriu, ele foi lá, ele raptou a menina sem a minha permissão, levou a menina pra casa e disse que ia dar chumbo a ela no suco de laranja, porque se ele não tem a mim, não ia ter nem a ele e nem a menina. E ele disse que ia se matar e dar chumbo. E aí meu coração gelou, eu arrumei umas 5 pessoas, fomos lá, conseguimos resgatar. A garota estava assustada porque a garota estava chorando, com fome. E ele dava tapa na garota, pra garota se calar. A garota com apenas 2 aninhos de idade. Ele dava tapa como se estivesse batendo numa pessoa adulta. Os tapas que ele dava em mim, ele não mediu esforço, dava na criança. E a criança estava muito assustada. Quando eu cheguei, minha filha agarrou no meu pescoço, assustada, com fome, suja. E não queria soltar o meu pescoço por nada. Então, a situação foi muito crítica com ele. Eu não vejo ele como doente, eu vejo ele como um homem que gosta de tomar bens materiais. Quem tiver bens materiais, ele faz de tudo. Ele ameaça, ele é capaz de arrumar briga, as pessoas bater nele e ele acusar a quem ele quer prejudicar. Porque com hematomas ele tem algo a favor dele. Ele deve estar ameaçando quem tiver com ele. E principalmente se a pessoa tiver uma situação assim, aprazível aos olhos dele, né? Ele ameaça, ele bate. Então eu não quero nem saber que ele saiba que eu existo. Eu só estou testemunhando porque isso daí que ele está fazendo com a cunhada dele é terrível. Ele sempre faz isso, sempre toma na marra. Ele arruma o que ele tiver que arrumar e ainda ameaça matar. Ele ameaça matar. E ele também fez isso comigo. Ele puxou uma faca,
botou assim no meu peito e disse que ia me matar. E eu fui ameaçada várias vezes por ele. Tô dizendo o que eu vivi. Tô dando a minha história. E jamais eu iria falar dele se eu não tivesse passado por tudo isso. Naquela época, a lei Maria da Penha não estava vigorando como está hoje. Hoje, realmente, as mulheres estão morrendo, mas a lei vigora. Então, naquela época, há 23 anos atrás, que a filha dele hoje está com 23 anos. 23 anos atrás, se passaram 20 anos, 21 anos, porque ela tinha 2 anos quando eu saí fora dele. E ele ainda conseguiu me achar. Aí depois eu botei de novo o telefone, tem que mudar o telefone, tem que mudar tudo. Porque se ele conseguir saber onde a pessoa mora, é um perigo. Perigo porque ele é de fazer. Ele não só ameaça, ele faz. Então, eu prefiro ter ele bem longe de mim. Nunca pedi pensão, nunca quis pensão dele. Por quê? Porque ele me achava em perigo. Então, eu achei por bem ficar quieta no meu canto, criar minha filha sozinha, arrumar um emprego. E eu nunca requeri pensão dele. Dos 2 aninhos de idade até a maioridade dela. Nunca fui atrás de pensão, porque ele, se ele der algo, ele vai ameaçar. Se ele requerer algo dele, ele ameaça. Então, eu nunca quis criar minha filha. Imagina se fosse botar na ponta do lápis todos esses anos que eu criei minha filha sozinha, no sufoco, porque a minha família não é daqui, é de Recife. Eu só tenho aqui um irmão, e foi nessa época que o meu irmão me acolheu. Eu só tinha esse irmão, e ele me acolheu com a minha filha, e me ajudou, e eu fui trabalhar para criar minha filha, sozinha. Imagina se o juiz batesse o martelo dos 2 anos até os dias de hoje e fizesse as contas para minha filha hoje. Hoje ele tem uma netinha. Com a minha filha casou e tem uma netinha. Imagina se o juiz quisesse passar o que ele não deu de direito para ela, desse agora para a neta. E a minha neta ia servir muito para minha neta. Mas graças a Deus que eu consegui criar minha filha. Minha filha casou, me deu uma neta. Graças a Deus que eu casei também, estou feliz com meu marido, com meu filho. Tive um outro filho, mas eu não tenho que dizer nada de bom desse moço. Eu não tenho. Porque todos esses tempos que eu conheci ele sempre foi... Quando eu conheci ele já mentindo. Já mentindo pra mim, dizendo que tinha isso, tinha aquilo, não tinha nada. Ele só tava de olho em algo que eu tinha. E aí ele toma, e depois que ele toma, ele diz, agora eu não te quero. É isso que ele faz. Quando ele consegue matar a pessoa, aí ele se saiu bem esses tempos todos. Tomara que a justiça bote ele no lugar dele mesmo. Tomara que a justiça seja feita, porque é muitas mulheres que esse homem enganou, que esse homem bateu. Eu fui a primeira dele. Depois teve a Maria, que ele deve estar pagando pensão por o menino ser excepcional. Aí depois teve outra, depois teve Mona Lisa, depois teve um monte de mulheres. E cada mulher, ele vai fazendo filho. Já pensou se o juiz pega e requer a pensão de todos esses filhos? Ou paga ou vai para o lugar que é de direito, cadeia? Porque uma pessoa assim não é para estar solto na sociedade, não. Uma pessoa que causou mal a todas essas mulheres. E eu creio que a que está com ele está sofrendo ameaça, mas ela não fala com medo. Eu creio que a sogra dele também deve estar sofrendo ameaça, porque eu soube que ele mora com a sogra, não sei. Mas, da minha parte, se quiser que eu vá pessoalmente no dia da audiência, doutora, eu irei. Eu arrumo a passagem e vou. Porque eu quero simplesmente falar diante de juiz, se necessário for. Agora, se não for, amém. Mas se precisar, eu irei. Eu irei, o juiz vai perguntar tudo que eu passei e eu vou falar. Eu não tenho medo. Hoje estou com a minha mente evoluída, não tenho mais medo. Não tenho medo. Não tenho medo de olhar, de ameaça, não tenho. Então, doutora, infelizmente, essa era a relação que eu tinha com ele. E é esse o meu relato para a doutora. Muito obrigado pela compreensão. Beijo. A paz do Senhor, missionária Andréa. Olha aí o áudio. Esse áudio foi que eu mandei pra advogada com as fotos. Gente, que eu mandei pra ela, tô mandando pra você analisar aí, você vê. Tá bom? Beijão.